Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Mais um episódio, hoje com o nosso convidado, o Thiago Castro. Quero aqui agradecer a presença dele e convidar todos vocês para seguir nosso canal, compartilhar com os amigos, clicar no sininho aí para vocês receberem as notificações. Todas as segundas-feiras, episódios novos a partir das 19h30, tá joia? Então vamos, antes de mais nada, começar nosso episódio. Muito bem-vindo, Thiago. Seja muito bem-vindo mesmo. É uma honra ter aqui você com a gente. Thiago já trouxe uma parte do currículo dele aqui, que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer. E que bom que eu tenho essa oportunidade hoje de saber um pouco mais sobre você, Thiago. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês, fazer um podcast voltado para o esporte, que é muito importante para toda a sociedade, manter essa galera ativa e fazendo coisa produtiva. Obrigado, Sico. É um tema que eu me sinto confortável, Uhum, mesmo sendo luta, que não é o meu. Eu já fiz capoeira, mas não tem nada a ver com isso. Mas é um tema, quando é esporte, eu fico muito confortável. uhum. E hoje, cara, eu queria saber um pouco mais, cara, do Thiago aí. Como que começou, a sua paixão pelo esporte? Também queria saber um pouco mais do Thiago, quando que ele se casou, quando Uhum, ele mudou para Boituva, uhum. mas aí a gente vai no ponto a ponto. Primeiro eu quero começar. Como que o Thiago começou no esporte e se foi realmente a luta que ele começou? Sim. Ah, como todo brasileiro, eu sempre gostei de jogar futebol na rua, né? Mas meio perna de pau, mas sempre muito esforçado, sempre gostei e gosto até hoje. Mas o amor pela luta desde sempre. Meu pai era lutador, né, de Ah, Kung você já Fu. teve um. Então, de pequenininho, a gente já assistia os filmes do Bruce Lee em casa. Eu lembro do meu pai com o kimono dele, a gente gostava de ver, fazia abdominal junto com ele. E eu, aproximadamente de 9 para 10 anos, eu entrei no judô, lá em São Paulo. Comecei treinando lá, né? No Sesc Pompeia, fiquei muito tempo lá treinando, até quando eu fui convidado a ir treinar no Corinthians, quando eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos já era faixa marrom de judô. Fui convidado para treinar no Corinthians, aí foi aí que eu comecei a levar o esporte mais a sério em nível competitivo, de treinar com uma periodicidade de atleta. Ah, parou de E ser recreativo então já com 15 com anos. 15 anos eu já comecei a treinar em nível competitivo forte já. Como que funciona essa parte aí? Judô. Judô, isso, eu Como que comecei no judô. funciona? Se for diferente depois dos outros os esportes que você passou, as outras lutas, você me Sim. fala. Mas eu queria entender, assim, por exemplo, no triatlo, como é que funciona? Você vai se destacando até que uma equipe forte te chama. Vou dar Uhum. alguns exemplos aqui, o Pinheiros, por exemplo, né? Sim. Como que é na luta? É o mesmo No esquema? judô é bem similar, né? Eu tive a sorte de que o técnico do Sesc era o mesmo técnico do Corinthians, né? Hum, E como eu já tinha passado na mão dele toda a formação ali de início, né, da base, já te depois, conhecia. já me conhecia. Então, quando ele viu já esse potencial em mim, né, com 15 anos, já treinando forte pra caramba, aí ele me fez o convite de ir pro Corinthians. E lá eu fiquei até os 19 anos, dos 15 aos 19, sendo sócio militante do Corinthians. E quando eu vim pra Boituva, né? Aí eu larguei o Corinthians e migrei de vez pro jiu-jitsu, porque aqui na nossa região era mais Era fácil para mais. treinar o jiu-jitsu, né? E aí eu parei um pouco com o judô. Só que o jiu-jitsu, meu primeiro contato foi aos 15 anos também. Foi É, meio que para aprimorar o chão do judô, né? Porque eu já tinha para complementar. complementar o judô. E aí eu já fui até no meu primeiro campeonato paulista de jiu-jitsu aos 17 anos na faixa branca. Então já tinha um jiu-jitsu ali no histórico de atleta também. Como que funciona para participar de campeonatos de luta? Você Uhum. vai, se inscreve, tem que cumprir algum requisito? Como que funciona? Ou você, depende do nível do campeonato, você tem que ter ganhado outro? Como é que funciona isso aí? Então, você para começar tem que estar afiliado a alguma academia, né? Essa academia, quando você vai fazer um campeonato, principalmente da federação, você tem que estar filiado à federação, a uma academia que seja Federação e uma academia. a academia que seja afiliada à federação também. Mas os campeonatos amistosos, basta você estar afiliado a uma academia e o professor ver essa aptidão em você e te levar. Hoje, no jiu-jitsu, os campeonatos de alto nível, de mais alto nível, eu não sei se hoje está precisando de uma classificatória, mas no tempo que eu lutei, não. Não No tempo que eu precisava. lutei, não. No tempo que eu lutei, se você era um faixa preta adulto, você tinha o direito de se inscrever no campeonato mundial, né? Ficou um tempo antes, você tinha que fazer as classificatórias estaduais, né? E Aham. tinha uma nacional. Aí depois parou com isso, aí começou, era livre, só que obviamente só se inscrevia
os cascas grossas da pesada, É. né? Porque as pessoas, às vezes, que queriam ir pra passear, elas já geralmente se arrependiam na primeira rodada, Já né? nem Na voltava. primeira luta já se arrependia de ter feito a Quantas inscrição. lutas do começo de um campeonato desse até o Ah, final você faz no dia ali? teve um campeonato, por exemplo, que eu trouxe a medalha, que foi o primeiro campeonato mundial que eu ganhei de faixa azul. Esse Foi esse aqui? aqui, foi lá no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Lá era o berço do jiu-jitsu no Brasil até na época, em 2006. Eu fiz 6 lutas. Eu comecei a lutar, era 2 horas da tarde, e com os intervalos eu fui acabar de lutar, era 10 horas da noite, né? Foram 6 Aham. lutas que eu fiz nesse dia, que eu fui campeão. Caramba, cara. Então, beleza. Isso só na categoria, né? Às vezes você vai lutar o absoluto, ainda tem todas as lutas do absoluto, né? Em paralelo daí. Você geralmente primeiro luta a categoria ou o absoluto e depois você luta. Não acontece simultâneo. Entendi. Um momento você tá lutando só a categoria e no outro só o absoluto. Mas eu E- era levinho, né? Eu tô pesado hoje, mas a minha trajetória, minha carreira na luta, eu fiz na categoria até 76 quilos. Alguns momentos eu lutei até 82, mas o meu melhor peso era 76, onde eu me sentia bem forte. E a musculação me ajudou muito, né? É. Eu comecei aos 15 anos musculação, lá no Corinthians. E depois eu só fui parar com 30 anos de idade. Então, isso daí fazendo com periodicidade correta, o meu diferencial era a questão da força, né? Dessa explosão muscular. Justamente. Ajuda bastante, A né? musculação ajuda a evitar lesão, né? Ajuda na performance. E aí você falou que começou no futebol e foi parar na Na luta luta. no clube do Corinthians. Você é corintiano? Não, sou São Paulino. Sou Que São doideira, Paulino. cara. É, Isso em nenhum momento foi problema? para mim nunca foi conflito porque eu representava exclusivamente o judô, né? E no Aham. futebol eu sempre fui São Paulino e isso daí não tem o que Não fazer. teve problema. Não, eu sou do tempo do Raí, do Tele Santana. Então, pra mim era difícil torcer pra qualquer outro time, né? Quantos anos você tem, Thiago? Tô com 40 anos. 40 anos, cara. 40 anos. Poxa vida. É. Me Então, identifico com essa época aí. o São Paulo nessa época aí era difícil não ser São Paulino. É difícil, não tem como, cara. É, Bom, 15 anos, daí você mudou pra Boituva. mudei pra Boituva. Comecei a frequentar Boituva em 98. As minhas primeiras lembranças de Boituva é quando fechava Coronel Eugênio Mota com os banquinhos de praça lá e ficava todo mundo andando ali, Sim. rapaziada paquerando com as meninas e depois fechava o Viras de domingo, De né? domingo ou de tarde. Isso. Então essas são minhas primeiras lembranças. Você Em veio parar aqui 98. como? A gente tinha chácara aqui perto, Ah, né? tá. Em 98 a gente adquiriu essa chácara e aí em 2013 a gente veio morar aqui para abrir a Flex Center. E aí eu fui sócio fundador junto com meu pai da Flex Center, né? Legal. Então, eu também sou dessa época de Boituva. Boas lembranças aí, cara, Sim, da coxinha do Viras sim, e do tradicional. garrafão lá, né, que fechava a rua. O boliche e tudo mais. É. Bom, aí 15 anos mudou para Boituva. Acredito que estudou em Boituva. Quando eu cheguei em Boituva, eu já estava com 19, quando eu cheguei para morar. Ah, Né? você Então eu vim aos começou a finais de vir aqui. semana para cá, Aham. né? E quando eu cheguei aqui, eu estudei em Sorocaba, eu fiz o NIP, né? Eu comecei a cursar a Faculdade de Educação Física em São Paulo, mas aí com 3 Transferiu. meses eu já transferi para cá, comecei na Unip e me formei na Unip em Sorocaba, né? Então fazer esse trajeto aí do estudante do Boituva indo para Sorocaba, né? Que muitos fizeram. Na época era flex, né? Flex. Tinha mais. Tinha. Então, tem uma curiosidade dessa questão da Flex. Hoje, a Flex é a academia mais antiga em atividade em Boituva. Mas quando eu cheguei, já tinha o Estúdio Sideral, tinha a Luciana Cristina, tinha Físico e Forma, né? Que hoje E não tem mais, mas eles tinham. Aquário. Aquário sempre teve. É. Só que Aquário nunca foi muito foco de musculação, né? Não foi. Sempre foi natação, Isso, Aquário. isso. Até o nome, né? Aquário. Isso. Esse Aquário já tinha. Eu tenho o essas foco já era a lembranças. Eu tenho natação. essas lembranças. Meu filho treinou bastante na Aquário. Sim, aprendeu a nadar lá. Legal. Bom, daí você conheceu sua esposa em Boituva? Não, em Capão Bonito. Não foi em Boituva? Ela é de Capão Bonito, porque tem uma galera da pesada da luta em Capão Bonito. Inclusive, quero mandar um abraço pro Alan Galvão, pro Bruno Henrique, Thiago Ciavarella, que são faixas pretas, casca grossa da pesada, que me fizeram chegar no nível de atleta de nível mundial. Eles são do sumô, do judô lá. E eu ia todo final de semana quase pra lá pra treinar, pra melhorar o nível da luta, porque eram os melhores sparrings que eu tinha. E nessa daí acabei conhecendo a Evelyn lá. Foi lá, então. Foi lá, e depois a gente trouxe ela pra Boituva. Ah, então ela é de lá. Quantos anos já casado? Eu a conheci no ano de 2007. E a gente começou a morar junto em Boituva e tá aqui construindo família desde 2012. Meu filho nasceu em 2014. É um filho.
Eu tenho um filho de 10 anos e uma menina de 3 anos. Ah, isso que eu ia falar, não é só um, é dois Não, já, né? porque depois que a gente tava 2 anos aí junto, desde 2012, em 14 chegou o Enzo. Ah, legal. E agora um casal já encerrou a fábrica, assim espero, né? E, cara, falando ainda de esporte, né? O que que você vê aí a longo prazo, cara? Hoje eu acredito que você já só faz você ainda treina, né? Gosto de treinar, não treino tanto quanto eu deveria, viu? Recreativa, né? Recreativa, né? Recreativo e com a frequência baixa, preciso melhorar, viu? Aham. Não vou mentir não, tem que admitir, né? Mas você tem planos aí a longo prazo, cara? Ou Não. pra você ou pros seus A filhos? gente tá num momento agora já mais corrido por conta da questão das outras vertentes profissionais, porém, eu pretendo, assim que passar isso, voltar a treinar, pelo menos com uma periodicidade melhor. Não para competir. A última Certo. competição que eu tive foi em 2019, mas pelo menos para manter o Cara, eu shape, me né? lembro dessa sua, você se preparando em 2019. Aham. Vou pegar um gancho aqui, você vai me confirmar. É, é absurdo, inclusive, por isso que eu quero comentar. Eu via você treinando no caminhódromo, Uhum. dando uns tiros de Sim, corrida. fazer isso mesmo. Absurdo, cara, absurdo. A velocidade que você dava os tiros lá Uhum. assusta até quem é da corrida, cara. Uhum. Você tem ideia do quanto você fazia esses tiros? Como que era? Eu Me gostava de fala um fazer. pouco desse treinamento É de corrida aí, verdade, eu cara. fazia, porque como a luta na faixa preta era 10 minutos, né? E a gente tem picos de explosão no decorrer da luta, então eu fazia uma corrida forte que eu aguentava em 10 minutos, né? Fazia uns 3 rounds desse, e depois eu fazia uns 10, 8 tiros de 150, 200 metros, para dar o gás máximo, assim. E realmente, o meu diferencial na luta era essa explosão, né? Então eu tinha uma Mas arrancada. você tem ideia do que você chegava no pace ali, Eu não cara? lembro quanto que eu fazia Você não em 100 marcava metros, também? eu não Não era, não marcava. era, é mais a percepção, né? É, porque pra mim a meta ali não era bater o tempo, né? Era eu Assim, fazer o mais rápido que eu conseguia, então eu nem marcava. cara, eu vou te falar, em 2018 foi minha melhor fase como velocidade, né, de corrida, Uhum, porque hoje eu já não foco muito em velocidade, eu foco mais em distância. sim. E era, cara, de chamar a atenção mesmo, cara. Uhum. Era um negócio meio maluco. Eu via você no caminhódromo lá correndo. É, para um lutador, né? Era rápido, para um que não era corredor. Cara, era rápido até para um corredor. Eu sei que Aham, você não, talvez não sustentasse aquilo por muito tempo, sim. mas chamava atenção. Pode ter Uhum, certeza, quem corria naquela época lá, o Cabelo, sim. o Edson Inácio, né? Eu Aham, acho que era uma grande figura ali que corria naquela época no caminhôdromo. sim. Ele se assustava tanto quanto, e ele era um corredor já diferenciado, entendeu? Uhum. Que bacana. É, treinando 6 horas por dia, né, Seco? Aí não tem Não cansa milagre, tão não tem fácil assim, né? segredo, né? É. É, dedicação faz a gente atingir Fala o um pouco, objetivo. qual foi o auge aí dos seus treinamentos Cara, de quando eu tive tempo? mais forte foi no ano de 2011, 2012 foi o meu auge, assim. Quantas horas você chegava a Eu treinava treinar? 5 horas, 6 horas por dia, todo dia, né? Todo dia, Eu né? fazia 2 treinos de luta, um era mais forte, né? Luta, combate, e um outro treino a gente fazia mais a que a gente chama de drill, né? Que é o movimento técnico e tal, soltura, treinava as técnicas, e musculação era todo dia. Nós estamos falando de umas 50 horas semanais aí, mais ou menos? Ou Eu não tô cheguei a exagerando? marcar por horas semanais, mas era mais ou menos isso daí, porque Eu acho que é mais ou menos era isso. bastante coisa, era muito, né? Porque eu treinava todo dia, de segunda a sábado, né? Aí domingo eu descansava e de sábado eu diminuía a intensidade. Mas de segunda a quinta era bem forte. E competição nessa época? Qual é a periodicidade que você tinha Isso. competição? É, no início do ano a gente fazia um treino mais geral, né? As competições principais do jiu-jitsu é no meio do ano, No meio do né? ano. É uma grande competição no ano ou Porque não? são duas entidades, né, principais. Uma que está aqui no Brasil, que é a CBJJE, e a principal, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu aqui no Brasil e no exterior faz o Campeonato Mundial lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que hoje é a mais forte. Então você tem 2 brasileiros, 2 mundiais, Todo ano. tem todo ano. Isso que é legal também, É né? legal Porque você que tem mais se oportunidade, mantém ativo né? também, né? Isso. Mas são Focado. meio próximos. Na época que eu lutava era meio próximo. O Mundial lá em Los Angeles era em junho, logo no início, e aqui no Brasil, no Ibirapuera, era em julho. É bom que você aproveita o ciclo de treinamento, de uma certa Sim. forma, Então o auge tinha que mas ser no meio do ano, na é, época. é bom que você aproveita o ciclo, né? Mas você Sim. também vai cansado, né? Porque deve Então, eu exigir como bastante. objetivo principal, olha, pra falar a verdade, você com a minha vida era assim, nessa época. O meu celular ele despertava, vamos ser campeão mundial. Aham. Eu Era o abria, foco. eu abria meu guarda-roupa, tava lá um papel escrito campeão mundial, tal coisa que eu tinha que fazer e tal. Então tudo que eu fazia era voltado para isso, né? Então era o foco 100% no mundial. Então a periodização que eu fazia para chegar no auge lá no mundial.
Certo. Mas já errei a periodização também, mesmo sendo profissional de educação física. Primeira vez que eu fui lutar mundial na Califórnia, em 2009, eu fiquei tão animado de estar indo para fora que eu cheguei em overtraining. Queimou a largada. Queimei a largada. Foi a única vez que no mundial eu cheguei cansado, fadigado. E vem cá, eu acho que naquela época não se falava em overtraining. Como que vocês chamavam isso naquela Não, época? é porque como eu já era profissional da educação física, então eu já tinha um conhecimento técnico maior do que a Você galera. sabia assim. que você tinha Então feito eu já coisa sabia errada. do overtrain e tal, mas aqui, o que acontece? Sempre fui eu tive treinadores que eram os meus treinadores de jiu-jitsu, mas o meu treinador, preparador físico, sempre fui eu mesmo. Foi você mesmo. Né? Então, quando às vezes o atleta está muito animado, acaba às vezes passando do limite pela boa vontade e acaba dando pelo pé, Exagera, pelas né? mãos, né? É. Mas isso daí aconteceu uma vez comigo na periodização. Foi o suficiente para aprender e não fazer mais. Exatamente, tive que aprender na dor em 2009. Mas foi um ano bom para mim também, que eu ganhei uns títulos bons, mas no Mundial mesmo, que era para chegar bem, não cheguei tão bem. Passou do ponto. Passei do ponto. Você chegou a participar quantas vezes com chances de ser campeão? Às vezes que eu fui para Califórnia lutar, né, que foi um mundial lá fora, de 2009 a 2011 eu fui para lutar, em 2012 eu fui como técnico. Às vezes todas que eu fui eu tinha boa chance de medalhar. Foram 3 anos seguidos, não, é isso? 4, que eu fui competir foram 3. Isso, competindo foram 3. 3. Os 3 que eu fui lutar lá fora, eu tava sempre... Você sabia que tinha sempre total chance. Chegava medalhando em brasileiro, né? Campeão paulista. E o polo do jiu-jitsu, um dos polos mundiais é São Paulo, né? Uhum. São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles também, né? Las Vegas também. Estados Unidos, América do Norte. O jiu-jitsu está difundindo no mundo inteiro, né? Mas eu tô tentando levantar aqui os maiores campeões são brasileiros. Uhum. Jiu-jitsu a galera às vezes não sabe, mas o jiu-jitsu que é competido hoje no mundo é o BJJ, que eles chamam, Brazilian Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro. Os maiores atletas são daqui. São daqui. Até vale contar uma curiosidade, Seco. Eu não sabia. Vamos supor, a gente ia lutar em Indaiatuba, uma cidade perto da gente, valendo R$500, um kimono e suplemento alimentar. Nesse campeonato, no mesmo dia, eu enfrentei um atleta chamado Leandro Lô, quem é do jiu-jitsu sabe, e lutei com o Bochecha. O Bochecha é um dos maiores atletas do jiu-jitsu de todos os tempos. E o cara vinha aqui, o cara vinha aí. Lutar aqui em Indaiatuba. Imagina o nível do campeonato. Então você tinha que estar preparado para a guerra o tempo todo, porque só pegava casca grossa, desde o Campeonato Paulista, né? Das medalhas que estão aqui, qual a mais importante, na sua opinião? Aqui tem uma história bacana. Essa daqui, em 2008, que eu ganhei o Mundial em São Paulo na faixa roxa, adulto. Essa final eu fechei com o Charles do Bronx. O Charles do Bronx, ele estava no início da carreira dele, mas ele já havia sido campeão mundial de jiu-jitsu. Então já tinha um jiu-jitsu primoroso. E ele já tinha lutado o evento que lançou ele para o mundo, né? Que foi o Predador. Ele fez 3 lutas na mesma noite e arrebentou uns caras fortes pra caramba. Ele mó magrelo. Uns ele nocauteou, outros ele finalizou. E aí ele tava no hype, vamos dizer assim, né? Aí ele chegou nesse campeonato mundial, subiu de categoria, que ele era da categoria de baixo, tava batendo em todo mundo, né? Foi logo depois desse evento que ele socou todo mundo. Então ele tava com a moral elevada. Né? Só que aí eu tive um lance ali que ele tava no nível muito alto. A luta podia ser para qualquer lado. Só que eu tive um movimento ali, num momento que eu não dei chance para ele. Travei ele num triângulo, com as pernas, que é um estrangulamento, e ao mesmo tempo eu peguei ele numa chave de braço. Eu acabei finalizando ele numa chave de braço, com um triângulo encaixado. Então foi uma finalização dupla. Se ele não batesse, ia quebrar o braço dele. Ele bateu. Eu vi o vídeo, achei demais. Logo depois daquilo ele foi pro UFC. Então, e me chamou muita atenção, porque ele deve ter também os seus 40 anos. Não, ele é mais jovem do que eu. Ele é mais jovem? Ele deve estar hoje com seus 36 anos, mais ou menos. Cara, mas de 2008 pra cá não é fácil se manter por tanto tempo, né, cara? Depois disso ele foi pro UFC, né? E lá ele se tornou o maior finalizador da história do UFC, já chegou a ser campeão do cinturão do UFC. Ele tá super bem ranqueado na categoria hoje, né? Ainda está, né? Isso que chama atenção, né, cara? Sim, ele deve estar com uns 36. Ele se manteve no esporte dentro do MMA. Chama atenção, né? A luta de jiu-jitsu ali, acho que de alta performance, uma das últimas que ele fez foi comigo. Porque logo depois disso ele já migrou pro MMA, né? Ele voltou a treinar o jiu-jitsu, mas ele largou o foco do jiu-jitsu pro MMA ali. Que daí passa a ser tudo, né? É porque agora o jiu-jitsu ainda é mais profissional em termos de valores.
né? Tem campeonato. Foi a primeira vez que eu vi um campeonato agora nos Estados Unidos que pagou $1 milhão pro vencedor. Isso daí foi inédito, né? Isso hoje, em 2024. Aquela época, o jiu-jitsu, você muito mais gastava do que ganhava, mesmo sendo um atleta de alta performance. E o MMA não, né? O MMA já era um esporte mais profissionalizado e tal. Tem mais holofote ali, né, cara? Isso, e grana envolvida, né? Então, quem tinha às vezes a oportunidade para migrar pro MMA ia. Você sente isso também, Thiago? Eu E vou o Charles falar. acertou, né? Acertou, cara. Eu sou fã dele. Eu sinto isso também, Thiago. Nos esportes, cara, não tem muito incentivo, cara, pro cara se manter treinando. Porque eu vou falar do ultra triatlo, você não ganha, não tem nenhuma premiação em dinheiro. Eu também fiquei em terceiro mundial, não ganha nada. Acredito que você também foi campeão mundial e não ganha dinheiro, ganhava? Não ganhava. Ganhava uma merreca. Por exemplo, o primeiro mundial que eu falei que eu ganhei em 2006 no Rio de Janeiro, eu lembro que tinham 2 mundiais, né? Eu ganhei dinheiro suficiente para eu pagar hotel e me fazer minhas alimentações, ficar lá para uma semana para não precisar voltar para Boituva, para continuar no Rio de Janeiro e lutar outro mundial. Então o dinheiro que eu ganhei no mundial foi o suficiente para eu pagar uma semana de hotel e alimentação no Rio de Janeiro e ficar lá. Cara, isso se repete em tudo. Mesmo a corrida que está super na moda hoje, existem algumas provas que pagam premiação em dinheiro, mas, cara, é 2%, 1% das provas que acontecem, você ganha. O resto é tudo... o atleta se banca do bolso dele, vai lá. O que de fato ele consegue ganhar dinheiro? Com patrocínios. Não é da corrida em si, é com os patrocínios. E aí, óbvio, quanto maior o nível das provas que o atleta consegue ganhar, mais visibilidade, ele acaba alcançando mais patrocínio. Você não acha que é muito pouco, cara, um atleta hoje conseguir... sobreviver só com patrocínio, cara, é pouco e é uma cobrança muito alta, né? Seco, é muito difícil, porque vamos lá, você é atleta, você sabe o que eu vou falar. Você tá tão focado nos seus treinamentos, na sua alimentação, no seu descanso, né? Que você ainda vai ter que arrumar tempo no meio de tudo isso para ser muitas vezes o seu próprio manager, né? Para correr atrás de um patrocínio, para fazer uma publicação hoje no Instagram, né? Que você tem que aprender na marra, né? Então você tem que acabar sendo seu assessor de imprensa, o atleta, busca de empresário. Então é muito difícil. O que eu vejo de solução hoje é a gente criar um movimento de realmente de uma bolsa atleta, de um fundo para o esporte, né? Para poder fomentar quem está tentando buscar uma alta performance e realmente está chegando perto de um nível, né? Eu acredito que, principalmente no município, é iniciação, não é o alto rendimento, o foco, mas você tem que ter algum arcabouço ali, de regulamentação para dar um suporte para quem está buscando, até porque esses servem de espelho para trazer outros, né? Então acaba virando uma referência. Então eu acho que o caminho é esse, é você formar ali um arcabouço público de legislações que acaba fortalecendo o atleta nesse sentido, e é possível, né? Hoje eu vejo a importância que no passado, a gente via muito no futebol, as empresas, pequenos comércios da cidade, pagar uniforme para o time de futebol, patrocinar time de futebol. Hoje está se estendendo um pouco mais para outras modalidades. Agora pensa você pegando uma estrutura pública que já existe e colocando isso para eles fazerem esse contato com as empresas, eles buscarem esses recursos. É diferente. Fazer a famosa PPP, né? A parceria público-privada. Né? Você tem um sistema institucionalizado para isso que você consegue dar um suporte. Então, quando eu falo público, não é só financiamento público, é o público também ajudando, buscando financiamento. Tem a lei do incentivo ao esporte. Né? Tem, mas agora tão você difícil, seco, difícil. fazer o projeto é uma coisa. Mas agora, se você tiver um corpo jurídico que ali está dentro do município, te ajude a formar um projeto para você e vai na empresa junto com você para conseguir esse apoio, às vezes poderia dar certo. Eu fui, vou ser bem sincero com você, Thiago, eu já fui atrás desse projeto, já cotei quanto fica, já sei como é que funciona, tenho tudo em mãos se eu quisesse lançar. Tem um amigo de Itapetininga, que é o PH, ele é triatleta também. O que faz a dedução do imposto de renda, você está falando de empresas, né? Exatamente. Tá, entendi. Ele foi atrás disso, ele já tem homologado para poder captar, né? Que fala, né? Já está autorizado a captar. Já está há mais de um ano, talvez, com esse projeto em mãos. E, cara, ele não conseguiu captar ninguém. Então, assim, é um projeto que é complexo, ele teve um gasto ali
envolvido para fazer esse projeto, Aham. está apto a captar, só que Não conseguiu parceiro. as empresas ou por não ter conhecimento ou por não querer se envolver, Então, ele não consegue sabe o que captar, eu cara. vejo, Seco? O que acontece? É burocrático pro atleta e também Para pra a empresa. empresa. Então, se você não chegar com alguma coisa pronta para a empresa, onde ela vai ter um esforço mínimo, vamos dizer assim, menor, só uma boa vontade, porque a parte técnica, a mão na massa, alguém vai disponibilizar isso para ajudar a empresa também a fazer o que Porque precisa ela ser também feito. tem segurança, né? Ela Não é vai, insegura é também. difícil. Então, por isso que eu falo, às vezes você tiver um apoio ali, você Falta. consegue fazer ali junto com a empresa uma segurança. Fala, olha, a gente tem uma equipe institucionalizada dentro do município para te dar esse suporte jurídico. Você não vai ter problema. Então, eu vejo que aí pode ser uma saída. Só para o pessoal entender de casa, esse projeto da Lei do Atleta é mais ou menos assim: você faz um projeto e você fica apto a captar empresas, né, de um determinado ramo de atividade, aliás, ramo de atividade não, determinado KNAI ali, que ela, em vez de pagar o imposto para o governo, ela abate esse percentual do imposto para a lei do incentivo do esporte. Então, vou Sim. dar um exemplo: você vai pagar. A empresa vai pagar 20 mil de imposto. Ela pode pegar um percentual, que daí agora eu não vou saber Salvo exatamente engano, é qual. 1%, eu não tenho certeza. Eu também não tenho certeza qual que é Aham. esse percentual, mas em vez dela Não pagar é alto. imposto, o governo deixa ela deixar de pagar para incentivar esse atleta. Então vai ali para a bolsa de captação do atleta. Sim. E aí o atleta E se for usar. uma empresa de médio e grande porte, Aumenta aí dá o um percentual, volume acho que é de valor, 4 daí, se não me aumenta um engano, né? volume, mesmo que seja 1%. Se você for pegar uma empresa grande, Fatura mais é maior, né? isso, exato. E dá para ajudar vários projetos até, né? E assim, não é a Deus dará, o atleta pega aquele dinheiro e faz o que ele quiser. Ele tem que fazer o que está no projeto dele. Pô, se ele estabeleceu ali no projeto que vai beneficiar 10 pessoas, um profissional da educação física, ele tem que prestar contas Do valor. que daquele valor ele usou exatamente para o que está escrito no projeto. Só de suplemento vai quanto, hein? Cara, assim, Não é o verdade? suplemento ainda é uma coisa que você pode ou não usar. Mas faz diferença, ajuda, né? Com toda Né? certeza. Na E agora, recuperação. falando de triatlo, você pegar aí só o custo de uma bicicleta, viagem. manutenção, viagem, inscrição. Inscrição. Paga inscrição? Seco, e para levar os equipamentos tudo? Quando vai para fora, tem que pagar as bagagens extra? Eu nunca fui para um triatlo fora Mas do o pessoal Brasil paga. por conta disso. Por conta do custo, por né? conta Eu do imagino, deve custo. ser um custo absurdo. Porque não é só você, né? E Você eu e vou o te equipamento. Não, e eu vou te falar mais. Minha bicicleta, ela não é nova. Aham. Ela é velha. Sim. Eu não tenho nota. Hum. E aí tenho outras perguntas. Se eu for com ela, não vai ficar prendida essa bike? Como é que eu vou provar que essa bike é minha? Se extraviar. Então, assim, Aham. são vários fatores que Entendi. nunca permitiram que eu segura. fosse. Nem de avião. Porque Nem de avião, não eu é nunca fácil. fui. Por conta desses medos. Quando eu fui Sim. pro Búzios, eu fui de carro. Quando eu fui Sim. pra Floripa, eu fui de carro. E sempre nessa. Sim. Mas no Brasil tem grandes provas, né? Tem. E a minha sorte é que tá se tornando cada vez mais um polo de ultra, de mundial, inclusive, né? Que Sim. foi o ano passado. Por 2 anos consecutivos está tendo mundial. Que legal. Esse ano já não teve, não se sustentou. Aham. Porque o cara que faz isso é uma figura aí do triatlo, né, mundial. Sim. E ele fazia a prova ou ele se preparava para 30 Ironmans seguidos que ele vai fazer agora na Itália. Então ele preferiu focar no treino e não pôde fazer a prova, entendeu? Entendi. Então vai vendo. Aham. Bom, deixa eu dar um tempinho aqui, já que nós estamos falando de parcerias, nós estamos falando de empresas que acreditam no esporte, empresas que fazem toda a diferença na comunidade onde elas estão inseridas. Eu quero falar aqui da Cartron Veículos, que é nosso apoiador, nosso patrocinador aqui do canal. No mês de agosto, a Cartron completa 30 anos. Não perca a oportunidade, tradição, reputação, novos e seminovos selecionados, taxa e atendimento diferenciado. Variedade e qualidade. Eu sou cliente da Cartron, minha esposa é cliente da Cartron. A gente não pode deixar de comentar, uma empresa que está há mais de 30 anos na cidade, não tem como ser diferente, né? Você só pode esperar o melhor de uma empresa como essa. Então, eu quero convidar vocês para conhecer a Cartron, dar um pulo na Cartron, falar que viu aqui no nosso podcast. Tenho certeza que o Isaías, o pessoal lá da Cartron, vai dar um desconto especial para vocês, tá joia? Aproveita a oportunidade e sai de carro novo lá com a Cartron, tá joia? SPG Energia, meu amigo Luiz Rodrigo, por que não deixar o sol pagar a conta de energia para vocês? Mobilidade elétrica, energia solar, aquecimento de piscinas, projetos comerciais e residenciais. A SPG Energia tem várias ferramentas e profissionais que podem te ajudar a você ser inserido nesse novo mercado
você tem que se ligar, tá todo mundo mudando para energia elétrica, é o futuro, então fica ligado, dá um pulinho na SPG Energia, chama a SPG Energia aqui no nosso link no canal do YouTube, tá joia? Falar também da PHS Comercial, mais uma empresa aí com mais de 30 anos aqui em Boituva, tudo para festas, reuniões, eventos, embalagens, doces, enfeites. Na região central de Boituva, tradição e preço baixo. Dantas, nosso parceiro aqui do canal, meu amigo, corre com a gente, apesar de não estar correndo agora. Ele deu um mimimi lá, eu vou ver se eu acredito no mimimi dele, mas tudo bem, não importa. O importa é que ele está sempre junto com a gente, está sempre nos apoiando, tem essa visão para o esporte e enaltecer essas empresas que colaboram com o canal, acreditam que é um conteúdo muito importante para quem está do outro lado aí do canal nos assistindo, tá joia? Tiago, eu acho que você compartilha comigo a importância do que o esporte traz à nossa vida. O que o esporte fez por você, cara? O que você pode dizer? Foi o esporte que conduziu você a fazer educação física ou não? Foi o esporte que conduziu você a ter uma empresa hoje, que é a academia? Uhum. Enfim, eu quero que você fale o que o esporte fez para você na sua vida, cara. O que ele representa para você? Além da vitória, claro. Seco, o esporte para mim, junto com a minha família, ele representa a formação do meu próprio caráter. O esporte na minha vida, ele faz parte de quem eu sou. Me moldou o esporte. Não tenho dúvida. Me moldou no sentido da gente aceitar com humildade a derrota, de saber comemorar sem tanta extravagância, sabendo controlar, porque o lutador, ele tem que ter, como diria o Abel, né, a cabeça fria, o coração quente. Eu sempre usei, né, tem que ir calmo e forte. Então a gente consegue lidar com momentos de adversidade com mais facilidade, né? Porque quem vai lutar ali num embate corpo a corpo com outra pessoa, né? Às vezes que nem eu já lutei MMA, num ginásio lotado com várias mil pessoas e você ali para, né, sair na mão com outro cara, né, treinado também. Então você tem que ter um equilíbrio psicológico muito bom. Então isso daí eu acho que o esporte hoje moldou o que eu sou. A minha família, eu conheci a minha mulher através do esporte. A academia veio depois de eu fazer educação física, que foi por conta do esporte, que eu sempre fui um desportista. Uhum. E aí a vontade de fazer educação física. Então, o esporte faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Mesmo eu não estando hoje tanto no esporte competindo, consumo esporte, roupa esportiva, vejo esporte na televisão, assino o canal de luta, né, assisto os meus, né, atletas da academia lutando quando vão, né, então eu vivo muito esporte hoje ainda também. Eu não tenho dúvida que o esporte é uma ferramenta assim, e você falou exatamente o que eu ia falar. O esporte te ensina a perder e a ganhar. E é uma coisa que eu tenho visto que está faltando muito nessa geração de agora. É engraçado que ao mesmo tempo que o esporte hoje tem muito mais visibilidade do que teve, ele está muito mais disponível para as pessoas do que ele já teve antes. Por outro lado, ele tem, né, numa faixa etária mais jovem, uma diminuição muito grande de frequentadores do esporte, entendeu? Uhum. Eu não sei se na luta é assim, você vai poder me falar, mas na corrida, hoje eu vejo no triatlo e na corrida, um adolescente aí de 18, 19 anos, 20 anos, se ele for correr, o simples fato dele ir correr, ele tem uma chance enorme de ser campeão da categoria, porque simplesmente não tem ninguém dessa faixa etária correndo. Uhum. Isso me preocupa, Sim. porque eu tô vendo uma galera que vem depois da nossa geração Uhum. com esse problema de saber ganhar e perder. E eu tenho certeza, o pessoal fala que o problema é o celular. Na verdade, ele é um obstáculo, Sim. mas não é um problema. Eu concordo. Ele é um obstáculo, porque Sim. se a criança tiver contato com o esporte e Desde tiver usando sempre. o celular para o esporte, o celular não passa a ser mais, não é mais um problema, entendeu? Não, eu entendo, eu compreendo, sim. Então, assim, eu vejo uma geração com ansiedade que adquiriu da gente. A gente é muito ansioso. Eu acho que a gente é a geração mais ansiosa que existe, porque a gente passou por tudo que pode passar ao mesmo tempo. A gente passou a ter celular, computador, internet, rede social, disco, vinil, passou para pendrive. Sim, Cara, uma tudo virada aconteceu na tecnológica nossa geração. gigante. E eu acho que, por mais maluco que seja, quem está sofrendo é a próxima geração da nossa, não é a nossa. Porque eles estão vendo a gente, quanto a gente é imediatista,
e estão sofrendo com isso, vendo a gente ser imediatista. Só que a gente conseguiu passar por isso sem maiores A gente veio do problemas. analógico, né? A gente passou por isso sem maiores problemas, mas a geração que não sofreu a transformação que a gente sofreu, ela só vê a gente só nessa loucura, eles estão absorvendo muito disso, cara. Acho que mais do que nunca, Seco, isso daí sempre teve que ter, né, uma preocupação em termos de sociedade. Por isso que tem a educação física na escola, né? Sim. Escolar, porque é uma parte É importantíssima. um pilar importante. Do ser humano, né? A questão do movimentar, né? Do competir, do jogar, enfim. Só que hoje isso se faz mais necessário ainda, por conta da geração agora da era da tecnologia, onde você tem uma tendência maior a ficar sentado, curvado numa tela. É um convite né? ao sedentarismo, né? É um convite ao sedentarismo, e se isso não for muito bem trabalhado, até com uma preocupação maior, logo na inserção da pessoa, na idade escolar, quando eu digo idade escolar, lá no ensino infantil, você já incutir, despertar o interesse, de mostrar a necessidade, né, de ter esse incentivo, vai ser complicado, né? Então, realmente tem que ter um olhar de políticas públicas voltadas para o esporte e para o fortalecimento também até da saúde, né, do ser humano, porque até a questão da alimentação hoje, né, dos pacotes, dos enlatados e tudo mais. Então, eu sempre vi, né, por ser professor na educação física, a necessidade de trabalhar isso. Não só a questão esportiva, mas até uma noção de alimentação. Por que não aprender a se alimentar de forma correta nas idades iniciais? Porque a se alimentar corretamente é uma coisa que todo mundo deveria saber, não é verdade? E por que não aprender na escola, né? Como que se faz uma alimentação saudável, mostrar o que é uma pirâmide nutricional, né? Como você deve se alimentar, a porção do que de cada dia, que não é coisa muito complexa de fazer, né? Mas deve muito a gente ter essa preocupação, eu concordo com você. O celular é só um obstáculo, não é o culpado, só um obstáculo, não é o porque culpado. pode ser um aliado. Pode ser um aliado, é só a forma que você usa ele, né? Sem dúvida. Exato. Uma arma, né? Você comentou aí também o esporte formou o seu caráter. Sim. E você falou uma coisa importante que também é a força psicológica. Sim. Você sabe, a gente frequenta lá o grupo de corrida, né, do Cornetas. Sim. Acho que você vivencia isso no teu grupo lá. Aliás, qual que é o nome do grupo? Você falou. Hoje é Barbosa Jiu-Jitsu B9. Quantos integrantes tem lá em São no Brasil? Paulo é o mestre geral. Quantas pessoas no Brasil? Nesse Barbosa, na equipe que eu tenho, eu não sei o número exato, mas é uma equipe aproximadamente, bem grande. assim, não eu dá para ter mais de 100, mais de 100. Academias? Bem mais. Com então, certeza. Estamos falando de mais de 1000 pessoas. Só dos nossos amigos aqui da região aqui já são pelo menos umas 4, 5 academias dos meninos que estão aqui ao nosso redor. E aí, Barbosa Jiu-Jitsu tem fora do Brasil. Então, é esse ponto que eu queria falar. Eu quero mandar um abraço pro mestre Barbosa e também pro mestre Paulo Strecker, que é da equipe Maromba, qual me ajudou a formar também. Mestre Antônio Rizardo, que quando eu comecei no Jiu-Jitsu, na Bandeirantes, me ajudou. E também um abraço pro Sensei Tomiwoki, que é o meu mestre de judô lá em São Paulo. Depois você marca toda essa galera aí. Você marca toda essa galera. Pessoal de excelente qualidade. Todos os profissionais maravilhosos que passaram na minha vida. Marca toda essa galera depois para eles assistirem o episódio. E assim, você falou aí de a galera que é atingida através da luta, galera que é atingida através da corrida. Essa comunidade toda, você consegue ver ali no dia a dia o que representa o esporte para cada um deles, a força mental que eles recebem através do esporte, as dificuldades que eles enfrentam e conseguem, vamos dizer assim, passar por as dificuldades graças ao que eles aprenderam no esporte, essa força mental que você comentou, entendeu? Uhum. E ela não vem só com um atleta de alto rendimento. Não. A disciplina, ela começa com o atleta ali do dia a dia, que é recreativo. O cara quer acordar, quer ir dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para treinar. Ele não está almejando ser melhor que ninguém, ser só melhor do que ele do dia anterior. E ali já está nascendo disciplina, preocupação com a saúde. Se é de 2 a 3 vezes por semana, o dia chega. Nossa, e tem que ir cara, lá. Então tem que ter disciplina, com certeza. E aí eu acho tão legal, cara, porque você vai relendo e revendo situações, cenários e pessoas repetindo a mesma coisa. Cara, como eu melhorei no meu trabalho, em tudo. Como eu melhorei como pessoa, como eu melhorei na família, e tudo por conta do esporte, cara. Então, assim, é uma coisa tão básica, tão simples, cara, mas que tira pessoas do alcoolismo. Sim. Eu tenho vários amigos que passavam as tardes no bar
E hoje eles passam com a família porque eles querem dormir cedo para no outro dia treinar. Uhum. Você quer ferramenta Sim. melhor do que essa, cara? Não tem. O esporte é E maravilhoso. É uma então, ferramenta fantástica, poderosíssima. De coisas poderosíssima. boas. De inclusão, de promoção da saúde preventiva, de combate às vicissitudes. É uma ferramenta maravilhosa. Então, é isso que eu penso, Thiago. Eu penso que o esporte é uma ferramenta que ela tem que ser explorada, porque, cara, envolve muita coisa legal. E com essas comunidades aí, de todos os esportes, da luta, da corrida envolvidas, você vê também, começa a puxar outra coisa, que são movimentos solidários. Uhum. Por exemplo, eu canso de ver no Cornetas doação de sangue, arrecadação de coisas alimento. para outras pessoas que estão precisando. Aconteceu lá para o Sul, acontece às vezes para o Lar São Vicente de Paula, acontece Sim. para a Pai, acontece, enfim. Então, você vê que é só coisa boa, cara. Sim, exato. Não tem nada que... É um círculo virtuoso. não tem nada de ruim, cara. Você não vê uma cena ruim. Não, minto. Tem uma cena que eu vi hoje, cara, na internet, que eu falei, cara, que rumo que às vezes o ser humano toma, né? Nas corridas é muito comum ter a premiação por categoria, né? Uhum. Aí eu vi que Curitiba teve uma corrida agora no início do ano, uma night run de corrida, e o pessoal tá fazendo o que agora? Eles fazem inscrição, e aí eu pego o meu número de inscrição, vamos supor, eu dou pro meu marido, eu sou uma mulher, eu dou pro meu marido correr no meu lugar, porque o homem corre um pouco mais rápido. Sim. Aí ele termina e troca de número eu que corri com aquele tempo, daí eu subo no pódio, entendeu? Que loucura. Trocando número, cara. Que loucura. Cara... Meu Deus do céu, né? Não, cara... Subir não pode desse jeito, Deus o livre. Então, é um absurdo. É um absurdo. Nego cortar caminho, tá acontecendo agora. Tá louco. Eu não posso passar um pano nisso, Mas cara. eu vou levantar uma coisa ruim do esporte, viu? Não para quem pratica pela saúde ou por lazer, mas para quem pratica para alta performance. Quem pratica esporte para alta performance acaba ficando com umas lesões. Isso é inevitável. Tem um custo, né? Tem sim. Você pega atletas de alta performance, sempre tem alguma lesãozinha. Mas isso daí, o atleta de alta performance. Quem faz pela saúde, aí só vai estar tendo saúde mesmo, né? Eu acho que é importante, como tudo nessa vida, equilíbrio, né? Exatamente. E o atleta de alta performance é uma coisa que não tem, né? Não dá para ter equilíbrio. O equilíbrio ali, né? é a periodicidade, da periodização para chegar no máximo do auge. Né? Agora você vai dar uma machucada no menisco ali, se não for atrapalhar na prova, não pega nada, resolve depois, né? Então, o importante é performar. Equilíbrio é importante, né? Sim, equilíbrio é importante. Bom, deixa eu voltar aqui no assunto aqui. Eu não sei se você conhece, nós estamos agora com a I42 Esportes. I42 Esportes é uma plataforma de inscrições de eventos. Então ela serve para inscrições de corrida, natação, ciclismo, pescaria, shows. É uma plataforma que você pode utilizar para fazer as suas inscrições de eventos esportivos, né? Que bacana. A I42 ela nasceu agora em agosto. Depois eu quero convidar vocês para conhecer a www.i42.com.br. Já temos algumas corridas lá. Em breve, outras vão surgir. Convido vocês a conhecer uma experiência diferente. A I42 ela nasce de pessoas que entendem do esporte, que já entendem de eventos também. Então a gente quer trazer uma experiência diferente para vocês. Convido vocês a fazer a sua próxima inscrição de corrida na I42, tá joia? Não deixe de comprar antes de conhecer a I42. Imobiliária Almeida Yachts, 10 anos atuando no mercado imobiliário de Boituva e região, tradição, reputação, uma vasta carteira de opções de imóveis. Faça uma consulta e tenha certeza que vai dar negócio. Nosso amigo Geleia, minha esposa estava vendo o podcast outro dia e me chamou a atenção, como assim você vai falar Geleia? Você conhece o Everton? Everton não, conheço o Geleia. Isso que eu imaginei, eu também não sei quem é Everton, cara. Sou Rocket Oficial. A Sou Rocket é uma agência focada em soluções e estruturação comercial de marketing digital e publicidade para a indústria de médio porte. A Sou Rocket atua ali dentro do CRM da sua empresa, contribuindo e trazendo ferramentas para o teu comercial trabalhar de uma forma mais efetiva, trazendo resultados, trazendo benefícios. Você que procura uma agência de publicidade aí, uma agência focada em estruturação comercial e de marketing, fica a minha sugestão, a Sou Rocket. Também no nosso descritivo vai ter mais informações, tá joia? Voltando aqui com o Thiago.
Tiago, você consegue medir aí quantos anos você se dedicou à luta em alta performance, que a gente comentou Sim, aqui? sim. Eu treinei em alta performance dos meus 15 anos de idade até quase 30, porque eu parei de competir forte aí 2015, 16 eu ainda competi, tanto é que eu ganhei um mundial. Eu ganhei esse mundial aqui de jiu-jitsu sem kimono no ginásio Ibirapuera em 2016. Então Essa foi para encerrar. foi para encerrar com chave de ouro. Aí logo depois disso aqui eu não competi mais. Assim, até competi, mas não na performance que eu tinha antes, né? Nesses 15 anos de alta performance, quantas vezes você se lesionou? Não lesãozinhas que a gente sabe que vai tocando, que Sei, você teve que lesão. parar mesmo. Ah, não, já tive, por exemplo, em 2007 eu tive que assistir o Mundial da Arquibancada, porque eu tive uma torção horrível no meu joelho no treinamento, faltando acho que 2 semanas antes pro evento, Putz. né? E fiquei de fora do campeonato que era o principal para mim no ano. Fraturei o nariz já algumas vezes. Então, basicamente, foi fratura mesmo. Fraturei cotovelo já e o nariz e o joelho foi mais a questão ligamentar, não foi nem fratura. E como que Ah, e você... fraturei uma vez a canela, Canela. treinando com um cara chamado Rafael Feijão, que tinha sido campeão equivalente ao mundial de MMA na categoria até 90 e poucos quilos. Só que o natural dele era 100 e pouco. Ele ganhou o Strike Force, o mundial, né? O cinturão lá do Strike Force. Fui treinar com esse cara em Sorocaba, muito mais sorte que eu, né? Fui dar um chute, ele bloqueou o chute e quebrei a perna. Nossa senhora. O treino leve, né? Porque quando eu tava me preparando pra lutar MMA. E Acho que foi a última fratura que eu tive. nessas fraturas, nessas lesões que te afastaram por um período, acredito eu, o que você fazia, cara, quando você se machucava? Qual que era a sua Ah, eu treinava o que dava. estratégia? É isso que eu ia falar. Você não parava de treinar. Não, eu com a perna fraturada, assim, quando eu podia, pelo menos, lógico, não podia pôr o pé no chão, mas eu ia treinar na academia membro superior, por exemplo. Fazia Né? musculação. Fazia Não musculação. parava de jeito nenhum. Ficar parado 100% não. E tirava, a primeira coisa já era reabilitar. Né? A reabilitação sempre fiz dentro da própria academia. Né? Porque como profissional de educação física a gente consegue, né, trabalhar bem a reabilitação. Desenvolver O as... profissional mais especializado é o fisioterapeuta, mas o Sim. profissional de educação física, que está sentindo a dor e sabe onde é e tudo mais, consegue trabalhar muito bem. Então eu sempre tive muita facilidade também em me reabilitar, viu? Me reabilitava com uma certa facilidade. Porque o organismo do atleta é diferente, né? Se ele recupera um mais pouco mais rápido. Então, eu lembro que essa última fratura que eu tive na fíbula, o médico falou, você vai ter que ficar 50 dias sem pôr o pé no chão, com gesso. Eu falei, viu, eu sou atleta, será que com 30 dias não tem como fazer uma reavaliação e tal? Teste de atleta. Por mim mesmo, quando deu 30 dias eu paguei, um médico foi fazer uma avaliação, eu já estava apto a voltar a fazer a reabilitação e pôr o pé no chão. Eu ia ficar mais 20 dias sem poder pôr o pé no chão à toa, porque eu já estava apto pelo menos a andar, não a ter impacto, né? Sim. Mas já voltar a andar, a reabilitar. E isso faz diferença, né? Quanto mais rápido você volta, mais vai fazendo mais sentido ali, né? Sim. Inclusive tem um amigo, né, que é deputado estadual, inclusive, o Rogério Nogueira, ele é motociclista. Ele teve uma fratura agora na coluna. Ele teve que pôr placa na coluna, uma lesão gravíssima. E eu fiquei impressionado de ver a recuperação. Ele postando os vídeos da fisioterapia, dos exercícios fazendo em casa, e a recuperação que teve. Mas é um cara que está com 52 anos, salvo engano, e treina diariamente. Então você vê que a recuperação é muito mais rápida que uma recuperação normal. Né? E hoje também as ferramentas de fisioterapia estão num nível que tá. Até a gente comentou aqui em outros podcasts, né? A Fisiopilates da Cat, né? Sim, uma profissional reconhecida na nossa cidade. A importância da gente hoje, antes, 10 anos atrás, a gente só ia na fisioterapia quando a gente se machucava. A gente só lembrava disso quando machucava. Sim. Hoje a importância de você usar ela como aliada para não se machucar. Sim. Né? Fazendo liberação miofascial, fazendo uma bota de compressão, enfim. Hoje essas ferramentas elas ajudam a evitar a lesão, adiar uma lesão. Perfeito. Ou corrigir uma coisa que você já está tomando um percurso de lesão, né? É verdade. Então, eu acho que tudo isso tem favorecido a medicina, tá avançando muito, principalmente nesse ramo do esporte, né?
a gente precisa avançar com outras coisas agora nesse mesmo Tem algumas velocidade. ressalvas, viu, Seco? É. Porque assim, porque tem muito médico que entende de esporte, mas eu já ouvi médicos que às vezes querem dar Quer palpite aposentar de você. coisa que assim, que é absurdo, sabe? De falar coisas absurdas para, por exemplo, aluno que tá treinando comigo na academia, o médico me deu tal recomendação. Falo, por favor, procure um médico que entenda de esporte, porque esse não entende nada. De esporte vem aqui, eu sou profissional de educação física, eu te ajudo. É que assim, né? Não vou defender ninguém longe de mim, porque eu também divido da mesma opinião. Mas quando a gente fala de um profissional de medicina, qual que é o principal objetivo dele? É evitar que você se machuque. Então, o esporte, principalmente em alto rendimento ou praticado por muita gente que não entende, você correr todo dia, você praticar um esporte todo dia é visto como já está demais, né? Que não é verdade, né? Mas o médico ele quer o quê? Pô, eu quero você longe de qualquer possibilidade de se machucar. Então você vai lá lesionado, em vez de ele te ajudar a você voltar a fazer o esporte, ele fala, para de fazer o esporte. Ou dar uma orientação, por exemplo, já vi várias vezes senhora idosa que fazer exercício resistido. Não só musculação tradicional, mas exercício resistido. O Pilates é um exercício resistido, Sim, né? que vai piorar a situação dela. Não pode fazer. Pô, como não pode fazer, né? Deve fazer. Deve fazer, né? Com orientação, Sim. de uma forma correta, adaptada a cada pessoa, né? A cada realidade da pessoa. Mas, assim, falar para não fazer é o pior caminho, né? É o pior caminho, cara. Às vezes acaba querendo preservar, mas dentro da limitação de não conhecer, acaba, né, prejudicando uma pessoa de se desenvolver. Eu acho que você encurta a vida. Mas tem muito médico bom. Tem. Que entende, recomenda. Tem. Eu já vi médico recomendar, por Mas exemplo, o Whey Protein para idoso. Mas porque sempre o que recomenda é o que vem do esporte? Você já viu alguém que não é do esporte recomendar? Ou que é do esporte ou que se especializou, né? É. Eu acho que a medicina ela tem que caminhar também, né, na formação, acho que geral, né, geral, também tem um olhar mais carinhoso aí com a parte da medicina esportiva. Eu vejo... Para ter um conhecimento mais eu vejo os mais idosos, fundo. assim, o quanto você pode prorrogar a vida deles se eles continuarem ativos na Qual que é a musculação. pior questão do idoso, né? Não é a perda de massa muscular, de equilíbrio e tudo mais. É. Pô, isso daí no exercício resistido é o que mais vai favorecer a não perder tônus muscular, a ter uma hipertrofia, né? Às vezes tem um déficit de ingestão proteica, tomar um whey protein, às vezes por que não? Né? Sim. Uma pessoa idosa. Por que não? Ajuda. Ele não consegue ter no dia a dia ali comer o que é suficiente para ele e o whey protein vai ajudar a chegar nesse ideal, né? Sim. Eu vejo lá, cara, meu pai ele tá super ativo, né? Ele sobe escada, desce escada, se precisar correr, acho que ele corre. Mas, cara, é inevitável que algumas partes do corpo que não tá mexendo, que nem a perna ele mexe, mas o braço não. Outro dia ele tá me reclamando de uma dor no ombro. Cara, é claro que é falta de... A musculatura dele tá... tem que fortalecer. E aí, o que eu faço pra ele? Você entendeu? Se ele tivesse uma academia, eu não vou conseguir mudar isso na cabeça dele agora. Teria que, mais atrás, ele ter inserido ele na academia, né? Mas até psicologicamente ele estaria melhor. Sim. Ele estaria com uma coisa na cabeça para se ocupar. É difícil ter a disciplina, Seco, mas se ele pegar até aquelas power band lá, uma borrachinha lá, e fazer de uma forma correta, com a frequência correta, já vai melhorar pra caramba. Já mas vai então, muito. é isso que eu falo, um alongamento, um exercício de mobilidade, né? E aí, mais uma vez, o exemplo. Se tivesse mais pessoas com a idade dele, que ele conhecesse, que estivesse fazendo isso, você acha que ele não ia se espelhar e ia querer fazer também? Ou se tivesse uma formação desde quando ele entrou na idade escolar, que era importante fazer alguma coisa. Ele soubesse quanto isso é importante. Porque isso daí já está inserido na vida dele desde sempre. É duro mudar agora, né? Não, agora já é mais difícil. É tem que duro, ter o seu filho atleta pegando o pé. Mas por isso que eu falei da formação lá no início, né? Que é importante, principalmente agora, nessas gerações, que foi um assunto que você tocou. Por que não mudar, né? Isso, né? É importante. Se a gente quiser fazer uma geração aí com essa consciência de saúde, da importância da atividade física, é necessária. E agora, cara, falando dos seus filhos. Sim. O que você vai incentivar eles, cara? Você vai deixar eles escolher? Você vai dar um empurrãozinho? Assim, como profissional de educação física, a gente aprende os efeitos negativos de uma especialização precoce, por exemplo, de você querer forçar, né? Então, hoje em dia, na idade deles, a atividade física é mais de caráter lúdico, o que eles gostam, né? Eu sempre pego no pé do meu menino,
Meu menino é autista, então ele tem algumas questões com esporte que é difícil. Por exemplo, já tentei levar ele no judô, não consegui. Mas às vezes eu já levei ele no jiu-jitsu para brincar um pouco. Foi. Na natação ele fez, igual eu falei, no aquário. Mas eu tô tentando achar alguma coisa. Principalmente agora que ele tá ficando maior, Aham. eu vou querer que ele faça uma atividade física. Isso daí vai ser meio impositivo. Agora o que vai fazer, Depende ele dele, ele escolhe. escolhe. Mas alguma coisa ele vai ter que fazer. Agora a menina tá com 3 anos, eu tô esperando, viu? Mas eu acho que ela tem uma aptidão pra luta. Ah. Tô torcendo, vou querer botar ela na luta. Ela tá no balé. A primeira Aham. atividade física dela é o balé. Aham. Mas assim, se ela quiser ir pro tatame, eu vou levar. É Brincando de muito, lutinha, eu brinco muito com ela. é muito natural, né, cara? É. Ela vai estar num meio que ela tá vendo toda hora isso, que eu acredito que você deve assistir, você deve estar no Sim. contato. É meio que O maior natural. contato dela é comigo de brincar de lutinha. Às vezes ela para do nada, pai, vamos brincar de lutinha? Então, Ela brinca de lutinha comigo. Ela você gosta. vê, o meu pai total influência no futebol. Aham, Eu joguei futebol. entendi. Só que chega um momento da sua vida que você toma o seu rumo. Daí é Sim. por sua conta mesmo, né? Sim. Mas que bom que eu comecei no futebol e peguei gosto pelo Eu esporte, acho né? importante ser com os filhos, né? Eu, como profissional de educação física, deixar até esses conselhos para os pais. Tente colocar a atividade física como uma coisa prazerosa, É, como não uma pode coisa. ser imposta, né? Não, como uma coisa que seja bacana para ela. Obviamente, com responsabilidade, porque da vida a gente sempre vai ter responsabilidade. Desde criança tem, às vezes, o horário para entrar na escola, o horário para sair, de certa forma, já é uma responsabilidade. Botar essa responsabilidade de ter que fazer uma atividade física na criança. Mas, dentro desse contexto, tem que ser o mais prazeroso, o mais leve possível. É verdade, eu concordo. E o Thiago, daqui 10 anos, como você se vê? No esporte, pretendo estar treinando, não para competir, mas para me divertir com os meus amigos e manter, né, a minha saúde, minha qualidade de vida. E pretendo estar tendo a oportunidade de usar o esporte como uma ferramenta de inclusão na sociedade, uma ferramenta de saúde É preventiva, isso que eu ia falar. né? Uma ferramenta de saúde preventiva. Então, eu espero estar numa posição em que eu possa realmente a ter essa oportunidade de fazer o esporte ser uma transformação na vida das pessoas, seja através de um projeto Virando o Jogo, que é para uma jovem na idade escolar, para ele ter uma atividade física no contraturno escolar, seja para uma pessoa de média idade e idosa, que vai fazer pela qualidade de vida, pela saúde, para não precisar tomar um remédio de pressão, né? Para não ter um diabetes, ou pelo menos controlar no caso que tiver. Porque a atividade física não é porque eu tenho academia, mas o verdadeiro plano de saúde é a atividade física. Porque o plano de saúde que a gente paga, na realidade, a gente, lógico, vai monitorar a nossa saúde, mas a gente vai correr atrás mais quando a gente está doente, precisando. É. E a saúde realmente ela é prevenida na atividade física, com a alimentação e tudo que está inserido no mundo do esporte, né? Eu Porque quando a gente fala de falo, esporte, a gente já fala de uma alimentação eu sou saudável. bem relaxado, cara. Eu sempre fui muito relaxado aí procurar médico. E à medida que a gente vai se envolvendo com o esporte te faz você procurar um médico. Sim, Então você vai começando a cuidar da sua saúde só pelo esporte em si. Por exemplo, se eu vou me inscrever em uma verdade. prova X, ela exige que você tenha feito o exame tal. sim. Então, Senão você não vai. então você vai lá e faz o exame. Exato, Que em uma exame condição médico. normal Você não eu não faria. iria fazer. Sim. Então você percebe que você até nisso o esporte te ajuda, E né? o que você falou antes também da questão dos hábitos, né? Antes tinha o hábito de ir no bar. É. Agora tem o hábito de ficar com a família e descansar para poder estar bem para treinar, É, para baixar tempo, para se exatamente. superar, né? Então, vira um círculo virtuoso, né, o esporte. E por vários ângulos que você olhar pelo prisma social, pelo prisma da saúde, o esporte faz toda a diferença na sociedade. Faz, cara. Faz sim. Cara, eu adorei conhecer sua história, Tiagão. Obrigado. Agradeço pelo você ter esse tempo de ter Eu vindo aqui agradeço o falar. convite. E, cara, tamo aí, a gente vai se cruzar ainda muitas vezes na cidade. Com certeza, e eu acompanho você nas redes sociais, sou um fã do seu trabalho também. Eu acho muito bacana da gente ter um Boituvense nos representando em campeonatos de alta performance igual você vai, e para fazer uma prova igual você faz, que é uma prova no mínimo diferente pra caramba, porque tudo que você faz é ultra, é mega, né? E a gente tava falando da questão da força mental, eu imagino a força mental que tem que ter para terminar uma prova dessa, né? Porque não é uma coisa fácil. Eu tenho percebido que tá fazendo muito bem pra minha cabeça e eu tô tentando. O objetivo desse programa é falar do esporte, falar da importância, porque eu já tenho. Você já percebeu o que o esporte fez, eu já percebi. E eu quero que outras pessoas também se Sintam aproveitem disso pro trabalho, pra vida pessoal, pra vida profissional.
o esporte, sem dúvida, transformou a minha cabeça de uma outra forma. Eu consigo lidar com os problemas de uma outra forma hoje, entendeu? Sem dúvida. E tem muita gente igual você, campeão mundial em Boituva. Sim. Tem muita gente boa em Boituva e eu quero trazer todas elas aqui para elas contarem a história delas. Sim, Boituva parece que tem uma coisa especial na água que forma um pessoal da pesada. Exatamente. Nos representando bem, é muito bacana isso. Tem muita gente, verdade. cara, muita mesmo. Sim. Eu começo a pensar quem eu vou trazer aqui, é infinito, Tem cara, a bastante lista de gente nomes, boa. cara. Tem sim. Então... E tem que trazer aqueles lá também, não só os campeões, mas Não. aqueles do recreação, né? Não, cara, campeão Que tem história bonita. Campeão da vida, né? campeão da vida, cara. De superação. Sim. E é isso a ideia. É um que tá me lembrando agora que é o próprio Neco Galdino, pô. Parceirão, gente boa, né? Que é do Cornetas também, né? Também. Não, cara, tem muita gente, mas muita gente. Eu sei de várias histórias do pessoal que era obeso, emagreceu pra caramba e hoje tá super bem. Então, eu tô muito feliz com esse projeto e, se Deus quiser, nós vamos tocar ele por muito tempo ainda. Parabéns, siga firme, porque com certeza vai ajudar muito, não só a população boituvense, mas todos que assistirem a entender a importância do esporte e a necessidade de se manter ativo em movimento, né? É isso aí. Então, quem quiser fazer parte aqui do podcast, fica à vontade, será muito bem-vindo. Tenho aqui mais 2 recadinhos, que é a C3 Corretora de Seguros, seguro viagem, seguro evento, seguro transporte e logística, seguro patrimonial, responsabilidade civil e o seguro bike, que a gente frisa muito aqui, porque a gente tem muito ouvinte que tem bike. Faz todo sentido fazer o seguro da sua bike para, se caso você cair da bike, se ela for roubada, o seguro cobre tudo isso, gente. Inclusive, se ela cair do transbike do carro ou se você sofrer algum acidente ali que possa colidir o carro e estragar sua bicicleta. Muito pelo contrário, o pessoal acha que é caro e o seguro de bike é muito barato. 2 manutenções aí na sua bike, você já pagou o seguro da sua bike, tá? Quero falar também aqui da Esfera Ferro e Aço, do meu amigo Demétrio, também patrocinador desse canal. Condições e preços imperdíveis, equipe especializada, tranquilidade na entrega. Surpreenda-se com a Esfera. Entrega logo cedinho, já está todo mundo movimentando. Passei lá na frente hoje, caminhão carregando. Você que está com obra, construção, não deixa de consultar a Esfera Ferro e Aço, tá joia, pessoal? Acho que esses eram os recados que eu queria dar. Mais uma vez, obrigado, Thiago, pela sua presença. E vamos nos falando aí, vamos falar mais de esporte, tá joia? Vamos falar de esporte. Posso deixar uma mensagem pro pessoal também? Pode deixar seu canal também, se você quiser. Nas minhas redes sociais é Thiago da Flex, é fácil achar no Google lá, jogou Thiago da Flex, já vai aparecer todas as minhas redes sociais. E o que eu quero deixar que o esporte me ensinou, principalmente para os jovens, não se limite ao que os outros falam. Acredite em você, persista nos seus sonhos. Tem um objetivo, porque sem objetivo é o vento que leva e a gente não pode deixar a vida levar. Você que tem que escolher os seus rumos e vai forte. Não deixa ninguém dizer para você que você não é capaz, porque sim, somos capazes quando a gente tem um objetivo e a gente segue na luta. Isso aí. Beleza? Valeu, guerreiro. Valeu, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu.